atendendo pedidos. Hoje é dia de comparativo completo entre o fone QCY T13 e o JBL, o Wave Buds. Dois fones de entrada TWS de ambas as marcas no formato intra-auricular e também com acesso aos recursos adicionais através do aplicativo, tanto JBL Headphones como aplicativo da QCY. Aqui é o William Lima, você está no seu Lado Geek e aqui no canal você confere reviews como este aqui, dicas e tutoriais do mundo tech. Para não perder os próximos vídeos, fica o convite para inscrever-se e ativar as notificações, hein? Pedindo licença para trazer uma informação atualizada e importante sempre quando eu falo de produtos JBL. JBL é uma marca global e com isso acabou atraindo a atenção da galerinha que fabrica produtos de segunda linha. Até aí, de fato, eu não tenho muito a ver com isso não, porque na verdade é a galera que tem que se ver com a JBL. O problema se agrava para você quando essa galera começa a vender produtos no mercado com título original, utiliza fotos do site da JBL original, se passando por um produto original e quando te entrega um produto de segunda linha. E infelizmente não tem como você saber na hora do anúncio. Eu comecei a me dar conta o quanto isso era realmente grave quando diversas pessoas começaram a me mandar mensagem, comentarem, dizendo: olha, William, testei esse fone que você disse que era bom e realmente não é bom não tem grave, o volume é ruim, o acabamento é péssimo, quebrou em uma semana. Entrei em contato com algumas pessoas, peguei o link, né, de onde eles tinham comprado, realmente o preço estava abaixo do mercado e o título, né, é a descrição do anúncio como se fosse original. E para minha não surpresa, eu até fiz um vídeo aqui gravando, mostrando o unboxing, o teste desse produto. Não era um produto de primeira linha, era um produto aí de segunda linha, para não dizer falsificado. Tome bastante cuidado, inclusive também com caixas de som. Tem bastante produtos aí sendo vendidos como originais, entregues de segunda linha. Você tem a liberdade de pesquisar e comprar onde você achar melhor, porém aqui abaixo do vídeo eu deixo alguns links que são confiáveis. São os links, inclusive, onde eu comprei o JBL Wave Buds e o QCY T13 para este review. O nosso comparativo, ele é bem completão e está dividido em capítulos que você confere, inclusive, aqui nos tempos abaixo. Bom, nós começamos falando das especificações técnicas, depois eu mostro as diferenças visuais de construção dos dois fones, vamos para o teste de áudio na prática, conferimos as diferenças dos recursos nos aplicativos e por fim fazemos o teste do microfone. Depois de todas essas etapas eu trago a minha opinião pessoal, qual que eu escolheria se fosse para mim. Especificação técnica, na tabela geral aqui visualmente vocês já conseguem saber qual fone que ganha em qual especificação técnica. Vamos lá. JBL Wave Buds ganha nos falantes 8mm contra 7,2mm do QCY T13. Nas frequências, ambos atingem aí as mesmas frequências tanto nos graves quanto nos agudos. Sobre a impedância, mais uma vez o JBL Wave Buds sai na frente, porém a sensibilidade do QCY T13 é melhor. A bateria, QCY T13 40 horas contra 32 horas do JBL Wave Buds, porém a conexão Bluetooth do Wave Buds é melhor, 5.2, assim como a proteção do fone de ouvido. Você tem uma proteção de IP54, ou seja, o JBL Wave Buds tem uma proteção contra poeira e água, já o QCY T13 tem apenas a proteção contra água. Ambos os fones não apresentam cancelamento de ruído ativo, que é o ANC. Essa tabela traz para nós um panorama geral, não é o veredito, mas de acordo com os números podemos esperar o JBL Wave Buds com um pouquinho mais de potência sonora, assim como uma melhor conexão justamente por conta aí do Bluetooth 5.2 e também um pouquinho mais resistente aí ao dia a dia. Porém, o QCY T13 mostra para nós um fone com uma autonomia de bateria melhor. Mas como falei, temos muita coisa para testar aqui ainda. Segundo capítulo do comparativo, vamos falar sobre a construção e acabamento. Primeiro, sobre o case. O QCY T13 saindo um pouco na frente, trazendo um case com uma tampa, né? Isso melhora a proteção do fone de ouvido, apesar de não ser um fator decisivo, até porque o JBL Wave Buds, mesmo não apresentando uma tampa, ele tem um imã, contribuindo para a segurança do fone de ouvido, ou seja, não significa que ele não tenha tampa, que seu fone vai sair aí despencando se, por exemplo, você virar ele aí de lado ou até mesmo 90 graus para baixo acidentalmente. E apesar do QCY T13 apresentar um case no mínimo mais interessante por conta da capa, é nítido perceber a diferença que o QCY T13 ele apresenta ser de um plástico menos robusto, né? Só pelo fato de você pegar aqui no case, você já tem uma sensação de um plástico um pouco mais frágil. Não estou dizendo que é ruim, tá? Estou fazendo um comparativo em relação ao JBL. O case da JBL ele é mais robusto e não é que ele apresenta ser mais robusto apenas por ser mais fosco, não. Você percebe até mesmo aqui na largura, vamos dizer assim, na espessura
do plástico utilizado. Perceba que é o seguinte, toda a borda aqui do JBL, ela é mais espessa, né? Olha aqui na tampa do QCY T13, é uma borda um pouquinho mais fina. Ele é mais pesado do que, por exemplo, o QCY T13. E se você prefere o acabamento mais brilhante, o QCY T13 também pode te agradar mais. Ambos os fones também apresentam conexão USB tipo C. E estas diferenças também se estendem para a construção do fone em si. Apesar de ambos serem intra-auriculares, trazendo as mesmas características de isolamento passivo de áudio, né? Nós temos a ponteira, que inclusive ambas as marcas entregam aí 3 jogos de ponteira, tamanho P e MG, para você escolher a ponteira que se encaixa melhor no seu ouvido. Nós temos aqui um acabamento mais fosco do JBL Wave Buds contra acabamento mais brilhante do QCY T13. E do mesmo modo, o JBL Wave Buds, ele apresenta um corpo mais robusto, assim como o case, né? Ambos os fones apresentam aí botão multifunção touch, no caso do JBL aqui acima do logo, e do QCY T13 é nesta área aqui. Uma diferença também que é interessante, isso nós vamos conferir se vai ter diferença na prática, é esta haste. Historicamente, fones com esta hastezinha costumam ter uma qualidade melhor do microfone, uma vez que fica aqui na ponta, um pouco mais próximo da nossa boca. Muito bem, chegou o momento de colocarmos agora os dois fones de ouvido lado a lado em prova. Vou começar aqui com o QCY T13. Para a questão aí de curiosidade da galera, esta é uma playlist que eu tenho chamada Reviews, porém como eu não quero ter qualquer problemas com direitos autorais aqui no YouTube, eu tenho uma playlist chamada No Copyright. Primeira parte do teste então, começando com o QCY T13, vamos conferir o volume do fone e os graves, depois vamos para o aplicativo, tá bom? Vou trocar agora para Wave Buds. De primeiro momento, o Wave Buds apresenta um volume superior. Agora temos o grave. O grave bem presente, característica JBL. Inclusive tem review do Wave Buds aqui com todos os recursos no canal, tá? Vou deixar o link aqui no card. No review tem bem mais detalhes do que aqui no comparativo. O grave profundo parece que também o Wave Buds é um pouquinho mais forte. Mas eu vou colocar o QCY T13 na hora do refrão também. Nessa primeira parte da voz, aqui o QCY T13 tem um áudio um pouquinho mais de médio. O subgrave. Vamos agora para o QCY T13 novamente. Vai entrar o refrão, aí eu quero sentir a batida aqui. Constatado o Wave Buds com volume um pouquinho maior, tá? Agora os graves. Tem bons graves o T13 também. São fones com algumas características interessantes, diferentes. Vou entrar o refrão de novo. Finalzinho aqui com Wave Buds, vamos lá. Muito
Muito bem, agora é hora de conferir então os recursos adicionais que nós podemos ter aqui com os aplicativos dos respectivos fones. Começaremos então com o QCY-T13. Na primeira tela temos o estado do fone com as baterias e tudo mais. O segundo menu é em relação à qualidade do som. E para isso, eu vou apertar play aqui na playlist sem direitos autorais que estávamos ouvindo há pouco. Pena que agora vocês não vão conseguir ouvir comigo, porque eu estou conectando aqui a tela do celular. Então aqui nós temos a possibilidade de fazer os ajustes de equalização e a opção Default é exatamente a mesma que nós ouvimos até agora no Spotify aqui no computador. Porém, se você quiser, você pode ouvir na opção de Bass, né, com os graves mais evidentes. Eu já fiz diversos testes com o QCY-T13 aqui antes deste comparativo, e uma coisa que eu não gostei muito é que quando nós escolhemos qualquer equalização aqui personalizada, nós perdemos um volume considerável do QCY-T13. Então, por exemplo, neste caso nós temos mais graves na nossa música, só que com volume bem mais baixo. Ó, voltando para o Default, você restabelece aí a equalização padrão e o volume também padrão. Mesmo se eu montar, por exemplo, uma equalização personalizada e, por exemplo, fazer qualquer mudança aqui, ele também já diminui o volume, fazendo com que o aplicativo da QCY, para mim, não seja um ponto positivo para o fone de ouvido. Para mim, não adianta nada eu conseguir colocar mais graves ou até mesmo colocar um pouquinho mais de agudo lá e perder o volume no fone. Aqui em música nós temos todas as personalizações, né? Por exemplo, o single tap, né? Apertar uma vez, você pode ajustar o que você quer do lado esquerdo e também do lado direito. Podem ser funções diferentes. Duplo toque, tá vendo? Ou triplo toque. Você pode fazer qualquer configuração. Uma coisa legal do QCY-T13 é que você pode buscar o seu fone de ouvido caso você não lembre onde você deixou, se você esqueceu em algum lugar. Tem a opção também Sleep Mode, algo que eu não faço tanta questão assim. Tem atualização de firmware para você atualizar o fone de ouvido e mais configurações para você fazer o reset aí e tudo mais. De modo geral, eu passo muito bem sem o aplicativo da QCY. Para mim, ele não agrega em nada na qualidade sonora. A equalização, que é algo legal para você personalizar os graves, médios e agudos, ele até funciona na resposta de frequências, mas perde bastante volume, que para mim não é interessante, fazendo com que o aplicativo tenha mais uma função mesmo de ajustar as funções do que na qualidade sonora. Do mesmo modo, vamos conferir o aplicativo da JBL. De primeiro momento, já dá para perceber que o aplicativo JBL ele tem uma construção mais interessante. Até mesmo você não precisar ficar mudando de abas, você tem uma página única para todos os recursos. E falando de recursos, o JBL Wave Buds já tem aqui um recurso adicional que nós não encontramos no QCY-T13, que é a possibilidade de você controlar o som ambiente. Então, você tem a possibilidade de ouvir melhor o que está se passando, por exemplo, fora do seu ambiente. É ao contrário do cancelamento de ruído ativo. No dia a dia ele é útil em algumas situações. Se, por exemplo, você trabalha num escritório com um time, né, de repente com o fone alguém te chama e você não ouve. Com o controle de som ambiente você ouve muito bem o que está se passando lá fora. Não é como se você tivesse sem um fone de ouvido, mas funciona bem mesmo. O Talk Through, ele é uma extensão do ambiente Aware, basicamente para você ter uma conversa melhor, né? Você tem uma ativação do microfone externo, tendo uma clareza melhor do que a outra pessoa está conversando com você. E tudo isso você pode também ativar aqui no controle de gestos. E aqui em gestos personalizados, você pode escolher esquerdo ou direito e mudar, por exemplo, vamos supor que você queira ter o controle do som ambiente, ó. Controle de som ambiente. Aí do lado direito, se por exemplo você apertar uma vez, ele habilita o ambiente Aware ou desabilita. Toque duplo, ele habilita ou desabilita o Talk Through para você conversar. 2 toques. O segundo recurso é o equalizador e neste caso a JBL sai muito na frente em relação a QCY. Ó, vou apertar play aqui no Spotify, já está tocando aqui, pena que vocês não conseguem ouvir. Tá? E aqui sim, se eu colocar, por exemplo, que eu quero mais bass, ó, eu já tenho uma frequência bem mais acentuada nas áreas de grave, sem interferir no volume. Dá de 10 a 0 nos fones QCY. E o baixo aqui vem bem forte. Pena que vocês não conseguem ouvir comigo aí. Se você quiser ainda mais graves, tem uma outra equalização. Ah, quero uma equalização mais médio para vozes. Você também tem. Ou seja, você pode mudar a característica do fone de acordo com o seu gosto pessoal. Por exemplo, você pode criar uma equalização personalizada.
Vou aumentar aqui os graves. Vou fazer aqui uma equalização quase em V, né? Ó. Se eu quiser guardar, eu guardo e tenho a minha equalização. E funciona infinitamente melhor do que o QCY, não altera em nada o volume do fone de ouvido. Apertando pausa aqui na música e voltando para conferir outros recursos. Aqui nós temos uma outra função que também não tem no QCY, é o Voice Aware, a possibilidade de você aí controlar o quanto que você ouve da sua própria voz. E apesar do Wave Buds não ter o modo game, tem a opção de áudio e vídeo. Melhor qualidade no modo áudio, melhor sincronismo no modo vídeo. Você tem a possibilidade de colocar o volume máximo aqui, tem a opção de economia de energia para desligar automaticamente e suporte, onde você tem as configurações, inclusive atualizações. Nesta última parte do comparativo, vocês vão ouvir um áudio gravado com os microfones internos desses dois fones. Muito bem, voltando aqui agora, você está ouvindo a qualidade do microfone do JBL Wave Buds. Sempre digo que não é justo você comparar esse microfone que vocês estão ouvindo com o que vocês estavam ouvindo até o momento. Afinal, nós temos um microfone aqui que custa mais de R$2.000, com uma cápsula bem maior, específico para podcast, enfim, é um microfone profissional. Aqui é o microfone mais para você fazer aí suas chamadas em vídeo, também mandar áudio, aí fazer suas chamadas em áudio, enfim. Tá? Mas de qualquer maneira, dá para ter uma ideia, essa é a qualidade de áudio do JBL Wave Buds. 1, 2, 3, testando e valeu! Muito bem, voltando, agora você está ouvindo já o microfone, né, a captação do QCY T13. Nunca é demais lembrar que eu não acho justo vocês compararem ao que estavam ouvindo até o momento, porque este microfone aqui é um microfone dedicado, um microfone dinâmico, que somente ele custa em torno aqui no Brasil de R$2.000, importando mais de 1.000. Então assim, não é justo fazer esse comparativo. É para vocês terem uma ideia da qualidade do áudio que vocês podem ter aí em chamadas telefônicas, para enviar áudios e até mesmo chamadas em vídeo. Então 1, 2, 3, testando qualidade do microfone do QCY T13. Voltando aqui agora para trazer uma opinião final. Qual fone que eu escolheria para mim? Bom, nós temos aqui a QCY chegando cada vez mais, até mesmo por conta do preço. Se você entrar aí no mercado, você vai perceber que o QCY T13 é bem mais barato que o Wave Buds. Se preço é o item mais importante para você neste momento, sem sombra de dúvidas, vá de QCY T13. É um fone que vai atender às suas expectativas, apesar de terem deficiências aí no aplicativo, apresentar um volume mais baixo e até mesmo um pouquinho menos de grave, você vai gostar bastante da qualidade do QCY T13, afinal, estamos falando de um fone bem barato. Inclusive o modo gaming funciona muito bem, que eu apresento no review completão. Agora, se eu tivesse que escolher um fone para mim, mesmo ele sendo mais caro, eu ficaria com o JBL Wave Buds e eu vou explicar o porquê. A construção do Wave Buds, ela é mais robusta, é um fone que me agrada mais também no visual por ele ter um acabamento mais fosco, além de me apresentar um volume e graves um pouquinho mais acentuados em relação ao QCY T13. Quando vamos para o aplicativo da JBL, para mim, tá, é a minha percepção, essa diferença de preço acaba ficando em segundo plano. Vocês conferiram comigo que nós temos mais tecnologia e recursos envolvidos na construção do JBL, porém a equalização funciona realmente como nós precisamos. Ali é possível fazer todos os ajustes de frequências e de repente colocar um pouquinho mais de grave ou tirar um pouquinho mais de grave, acentuar aqueles médios agudos que você às vezes pode sentir falta, porque nós temos uma característica de fone JBL com mais graves e você tem um áudio bem mais personalizado. Espero ter tirado todas as dúvidas nesse comparativo e lembrando que aqui abaixo tem links confiáveis para vocês. Fico por aqui, até o próximo vídeo, valeu!